queria começar te fazendo uma pergunta. Qual é a diferença entre o budismo e o evangelho? Qual é a diferença entre o islamismo e o evangelho? Qual é a diferença entre o hinduísmo e o evangelho? Ou qualquer religião que venha à sua cabeça e o evangelho? Você acha que uma pessoa que professa a fé em Buda, ela pode dizer, quem tem Buda tem a vida? Por que eu estou usando o termo religião e evangelho? Porque o evangelho não cabe numa religião. O evangelho não cabe no cristianismo. O evangelho é o evangelho. Toda religião no mundo concordam entre si que uma pessoa que professa a fé em Buda, no Islã, ou seja, qualquer outra, ainda assim, o caráter dessa pessoa permanece. A religião, ela tem o poder de melhorar o ser humano. Melhorar. De que forma? A religião tem um grupo de crenças que são bons. A maioria das religiões tem grupos de crenças bons. E esses grupos de crenças são morais e ajudam você a ter uma melhor moral, um melhor relacionamento social. A maioria das religiões vai falar sobre você fazer o bem para o outro, sim ou não? Sim, a religião, ela vai te melhorar. Porém, o objetivo do evangelho não é te melhorar, é te transformar. O que é totalmente diferente. O que você vai aprender hoje, nós vamos falar sobre a regeneração, e você vai aprender um dos maiores poderes do evangelho, que diferencia o evangelho de qualquer religião, para você perceber que ele não cabe dentro de uma religião. Abner, o que é essa palavra regeneração? A palavra regeneração, podemos dizer que quer dizer de novo gerado. A regeneração é um ato divino, que só o Espírito Santo pode fazer naquele que professa a fé em Jesus. Quando você professa a fé em Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e ele te dá uma nova vida. O Espírito Santo não veio para te melhorar, ele veio para te transformar. É uma nova vida. É um outro ser que passa a existir quando você crê em Cristo. A regeneração é o ato divino que concede ao pecador que crê uma nova essência. Aonde a Bíblia demonstra isso? Em diversos textos e com diversas palavras diferentes. Hoje nós não vamos ter os data show aqui. Eu vou ler aqui e você me acompanha. Se você quiser anotar, aconselho você a anotar. Uma das palavras que a Bíblia usa para falar sobre regeneração é a palavra nascimento, que está em 1 João 1. Olha o texto, o que quer dizer. Todo aquele que crê em Jesus, Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Jesus passa a ser nascido de Deus. Nós vemos essa conversa, que nós vamos falar um pouco mais à frente, Jesus falando isso para Nicodemos. Aquele que quer experimentar o reino precisa nascer de novo. Uma das palavras que a Bíblia fala sobre regeneração é nascimento. E muitas vezes, novo nascimento. Outra palavra é purificação. O Espírito Santo, ele vive dentro de você e a Bíblia fala que ele nos lava. Ela fala isso em Tito capítulo 3, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele passou a viver em você, ele fez você nascer de novo e ele te lavou de toda impureza. É o que a Bíblia diz. Você acredita na Bíblia? Sim ou não? Maravilha. Outra palavra é vivificação. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo Ele te deu vida. Esse aqui todo mundo conhece, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas passadas já se foram. Você é nova criação, nova criatura. E a última que eu quero falar é a ressurreição. Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perdão. Eu acho muito bonito quando nós dizemos, ou quando alguns dizem, que viver essa experiência no dia a dia. Eu aceitei Jesus, e quando eu aceitei Jesus, eu me livrei das drogas. Eu deixei o crime. Eu deixei a prostituição. Ou seja, qual for o motivo. Isso é maravilhoso. Só que o evangelho não é só isso. Você conhece uma pessoa que deixou o crime sem Jesus? Eu conheço. Pessoa que largou o crime, ela não precisou aceitar Jesus para largar o crime. Ela só largou o crime. Andou só usar a inteligência para largar o crime. Uma pessoa que largou a prostituição sem Jesus, é possível. Por que estamos falando? Porque nós não podemos limitar o evangelho a deixar de usar droga, a deixar de beber e deixar de fumar. O evangelho é muito mais poderoso que isso. O evangelho, quando você aceitou a Cristo, lembra aí o dia que você aceitou a Cristo agora. Traga a sua recordação, o dia que você levantou a mão, ou seja lá, pode ter sido no seu quarto sozinho, uma experiência com Deus, lendo a Bíblia. Lembre esse dia, agora, na sua memória, traga. Nesse dia, mesmo que você não viu, quando você passou a crer em Cristo, o Espírito Santo ele veio para dentro de você e ele ativou um botão no seu espírito. Bum! E esse botão te trouxe vida. A verdadeira vida. Quando Adão pecou, Deus disse para Adão: se tu pecares, se tu fizer isso, certamente você morrerá. Adão, quando ele morreu, a alma dele continuou existindo, continuou viva, e o corpo também. Mas o que morreu? O espírito se tornou inoperante. E o espírito é a sua essência. Você não consegue se relacionar com Deus com o espírito morto, porque Deus é espírito. A Bíblia fala que Ele é o Pai dos espíritos. Então, sem o seu espírito ativo, você está morto. Por isso que a Bíblia ela relaciona aquele que está em pecado, aquele que ainda não crê em Cristo, como morto. Aqueles que estavam mortos em pecado. Aquilo que nós enxergamos é o menos importante. Nós estamos aqui agora e existem anjos caminhando nesse lugar. Quando você está na sua casa, existem anjos caminhando. E existem demônios. Existe uma luta que está acontecendo incessantemente a todo momento. A todo momento. Eu tenho passado por algumas experiências de ficar em silêncio e de me conectar no que nós chamamos de profético. E eu conheci um homem que chama Denis. Eu sentei com ele me conversou 5 horas comigo, ele me deu várias instruções. Eu estava conversando com ele no WhatsApp esses dias, porque a maioria das coisas que eu estou vendo são coisas ruins. Quando você começa a se conectar no profético, no espiritual, você começa a ver demônios, você começa a ver espírito de suicídio. Várias coisas. E aí ele falou assim para mim: Abner, quando você começar a se conectar no espiritual, a primeira coisa que você vai ver é demônios. Por quê? Porque eles querem que você feche essa porta. Os demônios vão aparecer com tudo para você falar: não, não quero mais isso não, chega, eu não quero ser espiritual, deixa eu ficar no meu mundo natural. Aí ele falou: sabe o que você faz, Abner? Seja intencional. Fala assim: Espírito Santo, eu vou me conectar agora e eu quero ver coisa boa. Eu quero ver anjos. Eu quero ter revelações. Porque o diabo, ele sabe o poder que você tem. Você é o único ser que pode andar no mundo espiritual e na terra ao mesmo tempo.
Um animal só anda na terra. Pode tirar um pouco de médio aqui, deixa. Ficou ruim, deixa. Um animal, presta atenção, um animal só pode andar neste mundo físico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os anjos só podem andar no mundo espiritual. Você é humano, ser humano. Você pode andar no mundo físico e espiritual. Você é o único ser que consegue caminhar nos dois mundos. E por quê? Porque o Espírito Santo te trouxe vida espiritual. Então o primeiro ponto é o que é regeneração. A regeneração é a nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo passou a morar em mim e em você, e assim Cristo mora em mim e em você. Quando Ele se uniu ao meu espírito teve vida. Por isso que eu e você, qualquer um, sem cargo de pastor, ou sem cargo de profeta, ou de qualquer coisa, pode se relacionar com Deus, de qualquer forma. Pode ter intimidade com Deus intensa. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus através do seu espírito, e espírito não tem cargo. Uma outra coisa que o espírito não tem é sexo. Quando a Bíblia fala, façamos o homem, ela não está falando o homem masculino. O homem envolve mulher e homem. Porque o espírito é unissex. Por que os homens têm mais intimidade com Deus do que as mulheres? Isso é mentira. Por que as mulheres têm mais intimidade? Também é mentira. Porque a intimidade com Deus é baseada no seu ser espiritual. E o seu ser espiritual não tem sexo. Então você é livre para acessar Deus. Seja você mulher, seja você homem, seja você criança, seja você velho, seja você jovem, seja você quem você for. Porque você está em Cristo. Então nova criação você é. Mas por que precisávamos ser regenerados? Por quê? Abner, entendi o que é regeneração, mas por que nós precisávamos ter uma nova vida? Quando Adão pecou, a humanidade se degradou. E nós ficamos tão poluídos de pecado que não dá para nos melhorar. Só dá para nos transformar. Jesus, ele não tem um ensinamento de Jesus específico. Jesus, ele não gastou muito tempo falando sobre novo nascimento. Você lembra de frases de Jesus falando sobre novo nascimento? Só tem uma. Onde ele conversa com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, homem velho, ancião, cheio de sabedoria. Fariseu, porém, entendeu quem era Jesus. Com toda aquela casta de orgulho, ele entendeu que Jesus era diferente dos outros. E ele quis conversar com Jesus. Encontrou um lugar à noite, no escondido, para conversar com Jesus. E ele senta para conversar com Jesus. E ele fala assim para Jesus: tudo que você faz é impossível que seja feito se você não estiver com Deus. Então eu sei que tu és de Deus. Ele começa a conversa assim, só que Jesus já responde na lata: Nicodemos, para experimentar o reino é necessário nascer de novo. E aí a mente natural de Nicodemos tenta entender. Ele fala assim: mas como pode? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí ele fala assim: Nicodemos, você tem que nascer da água e do espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Eu vou tirar essa palavra carne, que ela é muito confusa. Quem nasce no natural é natural. Quem nasce no espírito é espiritual. De quem você nasceu, entenda uma coisa: todos nós temos uma natureza. O animal tem uma natureza, o homem tem uma natureza, todos nós temos uma natureza. A sua natureza define a sua capacidade e a sua esfera de atuação. Como assim, Abner? Por exemplo, uma topeira nunca vai conseguir voar como uma águia. Por quê? Porque ela tem uma esfera de atuação, a terra. A águia voa. A esfera de atuação da águia é onde? Nos ares. A esfera de atuação da baleia é onde? Nos mares. Por
Por quê? Porque ela saiu, a ascendência dela, a natureza dela é no mar. E a baleia consegue voar? Não, porque a capacidade dela é definida pela natureza dela. Quem nasce do natural é natural. Todos aqui nasceram da relação sexual entre o pai e uma mãe, o homem e uma mulher. E você nasceu natural. Você nasceu e se tornou uma pessoa natural, humana. Você não consegue acessar o mundo espiritual por causa dos seus pais. Porque os seus pais não podem te dar vida espiritual. Seus pais não conseguem te dar vida espiritual. Os seus pais te deram vida natural. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do natural é natural. Mas quando você crê em Cristo, o Espírito Santo passa a viver dentro de você e ele te dá vida espiritual, nova vida. E agora a sua esfera de atuação não é mais só o mundo físico. A sua esfera de atuação é o mundo espiritual. Paulo falou isso, ele falou assim, ó, as nossas armas não são naturais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por quê? Porque ele entendia, embora eu sou humano, eu não luto com armas humanas. Porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, portanto eu sou espiritual. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem uma nova vida. O Evangelho não tem o objetivo de te melhorar. O Evangelho é para te transformar. Não é mais para você viver na sua capacidade. É para você viver na capacidade do Espírito Santo. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode largar qualquer vício. Você pode se desvencilhar de qualquer embaraço. Por quê? Porque Cristo vive dentro de você. E você é espiritual. Você vive num mundo invisível. O mundo visível é só matéria atrasada. Como assim, Abner? A Bíblia fala que tudo que é visível veio do que é invisível. Portanto, o que nós vemos é atrasado. Quem aqui já teve algum sonho? Depois de algum tempo esse sonho aconteceu? Sim ou não? Levanta a mão quem já teve. Quase todos. Isso daí é um trailer de quem você é. Porque como assim o sonho aconteceu? Porque no mundo espiritual, no seu sonho, você acessa o mundo espiritual, ele aconteceu. Só que a terra é matéria atrasada. Então ela demorou para se concretizar na terra. Mas já tinha acontecido no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é eterno. Não tem início, não tem fim. Deus está agora mesmo. Deus está no seu presente, no seu passado e no seu futuro. Quem é limitado ao seu presente é você. Deus está no seu presente, no seu passado e no seu futuro. Por isso que Deus pode te libertar de traumas do passado, porque Ele também está lá. Deus não tem limite. Mas está no meu passado, Abner, mas para Deus Ele pode ir para onde Ele quiser. A Bíblia fala que Ele faz conhecido o fim desde o início. E por que isso? Porque Ele é espiritual, Ele tem todo o poder. Só que agora a nossa natureza já não é mais a natureza de Adão. É a natureza de Cristo. Quando Adão pecou, todos nós nascemos da origem de Adão, em pecado. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou e você crê em Cristo, Ele elimina a sua origem de Adão. Ele elimina não no sentido de que você não tem mais natureza pecaminosa, mas Ele torna isso inoperante. Enquanto você crê em Cristo e você depende da obra consumada da cruz, a natureza pecaminosa fica inoperante, porque você depende do Espírito Santo. E você é participante da natureza divina. E a Bíblia diz que se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito dará vida ao vosso corpo mortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito dá vida ao corpo mortal. E isso só é possível, por quê? Porque nós temos uma nova vida dentro de nós. Quando você encontra um problema na sua vida,
você deveria trabalhar esse problema no mundo espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer. As nossas armas não são humanas. Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E ele fala assim, essas fortalezas são sofismas e altivez, que são problemas internos. Não são problemas externos. Mas ele usa armas espirituais para destruir fortalezas internas. Então, o que é regeneração? Você foi de novo gerado da semente divina, que é Cristo. Por que você precisava ser regenerado? Por que você precisava de uma nova vida? Porque não tem como você se melhorar. Não tem como você se transformar. Essa vida precisa vir do alto. É o que Jesus disse. Precisa nascer do alto. Senão você não experimenta o reino. Você não vai experimentar o reino com o seu raciocínio lógico. Você não vai experimentar o reino com a sua lógica, com o seu entendimento próprio, com o seu conhecimento humano. Para você experimentar o reino, você precisa se render ao Espírito Santo. E você vai começar a acessar coisas em Deus, porque você tem uma nova vida dentro de você. Terceiro ponto, como ser regenerado? Tá, eu entendi, uma nova vida. Eu entendi porque eu preciso dessa nova vida. Porque o pecado me poluiu tanto que eu não consigo me melhorar nem me transformar. Era necessário que Cristo fizesse isso. Mas como ser regenerado? Como? Quais são os meios para tal? Olha que legal. Você não consegue cooperar na regeneração. Você não consegue cooperar nesse novo nascimento. Abner, o que eu faço para ajudar Deus? Não tem como. Não tem como você ajudar Deus no processo da regeneração. A única coisa que você pode fazer, sabe qual é? Tomar parte, que é iniciar o processo. Mas você não pode ajudar no processo. Como que eu inicio o processo? Simples. Arrependimento e fé. É a única coisa que eu preciso fazer. Abner, o que é isso? Eu preciso crer na obra consumada da cruz, crer no que Jesus fez por mim e me arrepender. Simples. E aí, o que vai acontecer, Abner? Aí, quando você se arrepende e crê, você dá espaço para o Espírito Santo fazer. Sabe o que significa arrependimento? Transformação, mudança na forma de pensar. Para ser salvo, você ouviu uma mensagem de alguém, ou você teve alguma experiência que te fez compreender que Cristo é o Salvador e que você precisava daquilo. Nesse processo, a minha vida não condiz com isso. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Isso é arrependimento. E o arrependimento foi possível porque você ouviu a mensagem e creu. E aí você entregou, fala assim, Jesus, eu creio em você e eu entrego a minha vida. Essa é a ação. Quando você faz isso, o Espírito Santo vem para dentro de você e ele começa o processo que você aprendeu na semana passada da santificação, que é fazer com que essa nova vida que é interna transmita para o externo. Tem um texto que eu não me lembro agora especificamente, mas fala assim: vocês que foram santificados em Jesus e chamados para serem santos. Eu não lembro agora onde está. Para os santificados em Jesus e chamados para serem santos. Olha esse texto, presta atenção comigo. Santificado em Jesus e chamado para ser santo. Como assim? É porque quando você crê em Cristo, automaticamente você se torna santo em sua identidade. Mas, para essa identidade transferir-se para a sua vida externa, você precisa entregar seu Espírito Santo. Por isso que Paulo está querendo dizer assim, vocês foram santificados em Jesus, agora vocês precisam viver uma vida que condiz com isso. E esse trabalho é do Espírito Santo. Então, o Evangelho não tem o objetivo de te melhorar. Se você veio aqui hoje, no intuito, que muitos de nós fomos ensinados assim, vamos lá na igreja para receber uma palavra, para melhorar nossa semana, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Você precisa entender que é muito mais poderoso que isso.
O evangelho não é para te motivar, é para te transformar. O evangelho não tem o objetivo simplesmente de te dar o perdão dos pecados. E aí que tem um grande problema. A gente aprendeu o evangelho pela metade. Como assim, Abner? O evangelho é Cristo morreu pelos meus pecados e acabou. Agora eu tenho que esperar minha salvação e esperar a vida eterna. Não. A obra consumada da cruz, ela pode gerar impacto em todas as áreas da sua vida. Todas. Cristo morreu por você e lá na cruz você tem direito de inimagináveis coisas, porque tem coisa que a gente nem sabe que você tem direito. Por quê? Porque agora você tem uma nova vida dentro de você. Quem veio nos últimos 4 domingos? Tem alguém que participou dos últimos 4, contando com esse? 4. Nesses 4 domingos, você aprendeu que Cristo morreu por você. E essa morte que ele fez, ele substituiu o seu lugar. E toda a ira de Deus foi depositada em Jesus na cruz. E você está em paz com Deus. Quem está lendo Romanos, leu esse texto. Vivemos em paz com Deus por causa de Cristo. Não tem mais ira. Em Cristo você foi justificado. A partir de agora, você está aprovado e abençoado por Deus pela obra de Cristo. Você foi santificado, se tornou em sua identidade santo. E o Espírito Santo continua fazendo esse processo dentro de você, até que essa santidade interna transforme todas as áreas do seu ser. E em Cristo você recebeu uma nova vida, nova criação você é. E o último ponto, quais são os resultados disso? Abner, eu tenho uma nova vida, quais são os resultados disso? Os resultados disso são uma mudança de posição. E essa mudança de posição é maravilhosa. Se você entender isso espiritualmente, sua vida muda. Por quê? Porque eu tive essa experiência e muitos aqui já tiveram. Qual é a mudança de posição que você tem? Você deixou de ser órfão e se tornou filho. Esse é o grande poder. A Bíblia fala que ele é o pai dos espíritos. E quando o Espírito Santo, ele veio para dentro de você, ele te deu vida no Espírito. Se ele é o pai dos espíritos, ele é o seu pai. Cristo, ele nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, foi para a cruz, disse, está consumado. E quando você crê nele, ele te dá o direito de ser chamado filho de Deus. E esse é o maior poder do evangelho. A identidade que Deus muda. Ele te muda de posição. Você era pecador? Agora você é justo. Você era impuro? Agora você é puro. Você era órfão? Agora você é filho. Você faz parte da família de Deus. E uma das coisas que diferencia no comportamento é porque Jesus fala muito bem isso numa parábola. Ele fala, não vos chamo servos. Agora eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo, ele não tem intimidade. O servo. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo voltou de todo aquele pecado. O filho mais velho tinha identidade, ele tinha o coração de servo. Ele tinha a mente de servo também. Ele chegou assim, estou fazendo isso, e você não me deu um carneiro assim, para matar, para comer com meus amigos. Aí o pai fala assim, tudo que é meu, é seu. O filho mais velho ele era filho, mas ele tinha a mentalidade de servo, porque o servo está preocupado em fazer. Ele está preocupado em trabalhar para Deus. Ele está preocupado em pagar o débito dele, que está no coração dele, fazendo coisas. O filho não. O filho, ele sabe que ele é aceito, que ele é amado, que ele é aprovado. E ele faz como uma expressão do que Deus fez. E não para tentar agradar Deus, porque ele sabe que ele já tem todo o agrado de Deus. Aquele que sabe que é amado tem confiança, ousadia e segurança.
Deus fez isso com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, Deus falou assim: tu és meu filho amado. A única coisa que Jesus precisava. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e ele ouviu uma voz. Essa voz falou o quê? Vai lá e prega o evangelho? Não. Essa voz falou, vai lá e cure os enfermos? Não. Essa voz falou, vai lá e expulse o demônio? Não. Essa voz falou o quê? Tu és o meu filho amado. Porque quem recebe amor e sabe que é amado, tem segurança para fazer o que bem entender. Porque ele está protegido pelo amor. E o amor de Deus é tão poderoso que ele morreu por você quando você ainda era pecador. Jesus tinha certeza que você ia aceitar? Jesus tinha certeza que você ia falar assim, não, eu vou morrer por ela porque lá no futuro ela vai aceitar. Jesus não, talvez Cristo sim, mas Jesus não, Jesus era homem. Mas ele morreu da mesma forma. Por quê? Porque ele morreu por você quando você ainda era um pecador. Por que ainda era? Porque você não é mais. Esse é um poder absurdo, você não é mais pecador. Se você creu em Cristo, se você entregou a vida para Jesus, você não é mais pecador. Mas, Abner, eu ainda falho. Sim, mas a sua identidade não é mais de pecador. A sua identidade é de filho. Esse é o primeiro resultado, a mudança de posição. E essa mudança de posição gera os outros resultados. Porque você passa a ser um ser espiritual e não mais natural. E aí, os resultados práticos são: você passa a não desejar mais viver no pecado. Não existe um filho de Deus genuíno que deseja continuar no pecado. Mas, Abner, eu luto contra o pecado constantemente. Se você luta, você não deseja estar lá. Falta um entendimento ainda sobre como ter a vitória nessa área, mas querer estar lá você não quer. Porque nenhum filho de Deus genuíno quer continuar no pecado. Outro ponto, as obras. Abner, as obras. Não é pelas obras, mas as obras são reflexo de ser filho. Quando você é filho, quando você tem a conversão, automaticamente as suas obras mudam para obras boas. O que é obra? É comportamento, ação. O que você não se preocupava antes com o amor ao próximo, agora você ama. O que antes você não doava para ninguém, agora você doa. Mas por causa do amor de Jesus em você, e não para tentar ser aprovado por Deus. É isso que muda. Outra coisa, o amor pelo próximo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando morou dentro de nós, ele derramou o amor dele em nossos corações. Portanto, você tem o poder de amar como Jesus amou. Amar quem te feriu, amar quem não te pediu perdão, amar quem te machucou. Você tem esse poder porque o Espírito Santo mora dentro de você e ele quer amar através de você. Você consegue amar quem te feriu. Como? Quando você fala para o Espírito Santo, ame essa pessoa através de mim. Porque eu, na minha capacidade, não consigo. Ela me machucou demais e eu não consigo. Mas você fala para o Espírito Santo, ame através de mim. Eu te dou liberdade para amar através de mim. Você consegue fazer isso. Porque você tem uma nova vida dentro de você. E eu vou concluir te dando um breve resumo do que nós falamos hoje. O que é regeneração? Você tem uma nova vida em Cristo. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo quando você crê em Cristo. Agora você é um ser espiritual e não apenas natural. Você é amado por Deus. Você saiu da posição de pecador para filho, de injusto para justo, de impuro para puro. Por que você precisava fazer isso? Porque nós não temos poder de nos melhorar. Só o Espírito Santo pode vir e fazer isso. E Deus preparou tudo. Eu e você não tem mérito nenhum nisso. Ah, mas eu creio em Cristo. Você creu porque Ele morreu. Se Ele não tivesse morrido, você não conseguia crer. Então você não tem mérito nenhum nisso. E como ser regenerado? No momento que você se arrepende e crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vai morar dentro de você e ele vai transformar a sua vida. E eu quero deixar claro um texto, algo importante que veio aqui à minha mente. Muitas pessoas falam assim:
Eu vou esperar mudar para aceitar Jesus. Eu vou esperar uma coisa acontecer para aceitar Jesus, para ir para a igreja. Entenda uma coisa, você não tem o poder de te transformar. Quando você crê em Cristo, Cristo já sabia que você não ia conseguir se melhorar. Então Ele preparou o Espírito. Ele fala, eu vou enviar outro, que vai viver dentro de você. E é o Espírito Santo que vai te transformar. Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E é Ele que faz esse processo. Então se você está assistindo aqui, ou no YouTube, e você até hoje pensou assim, não, vou esperar o momento para crer. Esse é o momento. Porque quando você crê, o Espírito Santo vai vir para dentro de você. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai ter uma nova vida.